Se a viagem no tempo fosse real, não poderíamos nem imaginar as coisas de que os seres humanos seriam capazes. Desde mudar a história até salvar inúmeras vidas, podemos alterar o curso de toda a nossa existência. Mas e se for real e ainda não sabemos? Junte-se a nós enquanto discutimos 7 fotos que podem provar que a viagem no tempo existe. O viajante dos anos 1940. Primeiro, temos o viajante dos anos 1940 que foi flagrado em uma foto capturada em um evento em 1941. À primeira vista, a imagem parece bastante normal. É preto e branco e mostra um grupo de pessoas em uma fila no Brolor Pioneer Museum esperando para reabrir a South Fork Bridge em Gold Bridge. BC. A maioria das pessoas está usando chapéus, casacos e roupas que se encaixam na década de 1940, mas é aqui que as coisas ficam interessantes. Entre essas pessoas, você pode ver um jovem de 30 anos vestindo o que parece ser uma camiseta com capuz com alguns gráficos impressos e óculos de sol. Mas isso não é tudo. Em suas mãos, você pode ver que ele está segurando uma câmera. As câmeras estavam disponíveis na década de 1940, mas não se parecem em nada com a câmera que este homem está segurando. E pelo que parece, esse tipo de câmera surgiu na década de 1990. Quase 5 décadas no futuro. Portanto, com todas essas evidências, apenas uma conclusão poderia ser feita. Este homem era do futuro, talvez até dos anos 1990 e voltou no tempo por razões desconhecidas, provando que a viagem no tempo existe. O imortal Vladimir Putin. Todos nós já vimos filmes em que as pessoas viajam no tempo para diferentes épocas, e Vladimir Putin parece não ser diferente. Nestas 3 fotos, capturadas em diferentes pontos no tempo ao longo de décadas, Vladimir Putin foi pego vestido como um soldado russo. Mas o intervalo de tempo entre as 3 imagens levanta a questão: Vladimir Putin é um viajante do tempo? Ele é um ser mágico e eterno que defendeu repetidamente sua Rússia natal ao longo dos tempos? Ou essas fotos mostram coincidentemente 3 homens que parecem todos iguais? Segundo um determinado site, a primeira foto é da década de 1920, a segunda de 1941 e a terceira de 2015. A diferença entre 2015 e 1920 é de 95 anos. No entanto, o homem em 2015 parece surpreendentemente jovem para sua idade. Os seguidores de Putin até embarcaram em uma missão alegando que seu líder é imortal e está no planeta há milhares de anos. Seja qual for o caso, permanece o mistério se Putin é um viajante do tempo ou tem muitos clones. A mulher grega moderna. Arqueólogos de todo o mundo descobriram artefatos pertencentes aos séculos passados. Entre esses artefatos, eles encontraram estátuas esculpidas em pedra. Uma delas é a antiga mulher grega que parece estar realmente usando um laptop. A estátua é chamada de Gravinescos de uma mulher entronizada com um atendente, e está armazenada em um museu em Malibu. A própria descrição do objeto pela galeria é muito mais modesta e o descreve como um baú raso. Enquanto a mulher se senta no trono, seu assistente fica ao lado dela, segurando o que parece ser um laptop completo com portas USB. Claro, a mulher grega é uma vida antiga quando nenhum gadget inteligente foi desenvolvido, especialmente um laptop. E isso nos leva à pergunta: como ela encontrou esse laptop? E talvez ele tenha chegado a ela por meio da viagem no tempo. O autoproclamado viajante do tempo? Em março de 2003, o FBI prendeu Andrew Carlson, de 44 anos. Este homem teve sorte porque lucrou com o mercado de ações como nenhum outro. Em 2 semanas, o homem transformou os $800 que investiu em $350 milhões. Suspeitando que Andrew fosse um comerciante interno ou um golpista, o FBI o interrogou. E ele disse que realmente viajou no tempo desde o ano de 2556 e sabia exatamente como as ações iriam se comportar. Todos os jornais enlouqueceram com notícias do homem do futuro, mas o melhor ainda estava por vir. Depois de muita investigação, o FBI descobriu que não havia nenhum registro da existência de Andrew antes do ano de 2002. Em 3 de abril, Andrew deveria comparecer ao tribunal para o caso, mas ele nunca apareceu. Na verdade, depois daquele dia ele nunca mais foi encontrado.
Algum dia ele viajou de volta para o ano de onde veio, para nunca mais voltar. Esta é uma das melhores evidências que podemos ter para a viagem no tempo. O Experimento Filadélfia. O Experimento Filadélfia foi uma das lendas urbanas militares mais grotescas que já existiram e se tornou parte de muitas teorias da conspiração. Uma delas é a viagem no tempo real. Em 1943, uma escolta de contratorpedeiros da classe Cannon estava conduzindo um experimento ultrasecreto projetado para ganhar o comando dos oceanos contra as potências do eixo. O objetivo era criar tecnologia que tornaria os navios de guerra invisíveis para seus inimigos raiders. O experimento deveria ser testado no estaleiro naval da Filadélfia, mas ainda assim, quando a investigação foi finalmente concluída, testemunhas afirmaram que um brilho azul esverdeado e arejado saiu do casco do navio assim que os geradores foram acionados, mas o que veio a seguir aterrorizou a todos. O navio desapareceu de repente. De acordo com testemunhas oculares, quando o navio desapareceu, foi visto no estaleiro naval de Norfolk, na Virgínia, por alguns segundos antes de finalmente reaparecer no estaleiro naval da Filadélfia. Os espectadores de hoje ainda se perguntam: foi o caso clássico de viagem no tempo ou talvez simplesmente uma ilusão? O Anel Suíço. As escavações do Anel Suíço revelaram muitos mistérios para a humanidade resolver, e o próximo mistério é outro que levanta a questão: a viagem no tempo realmente existe? Em 2008, vários meios de comunicação relataram que uma equipe arqueológica havia descoberto um relógio suíço de aparência moderna e incrustado de lama em uma tumba lacrada de quase 400 anos. A tumba remonta à dinastia Ming na China, e a coisa estranha aconteceu quando a equipe limpou o solo de um dos caixões antes de abri-lo. Um pedaço de pedra caiu no chão e fez um som metálico com o impacto. Após um exame mais aprofundado, eles descobriram que era na verdade um relógio do tamanho de um anel de aproximadamente 2 milímetros de espessura. Os ponteiros do relógio congelaram em 1006. A palavra Swiss ou Suíça em inglês estava gravada na parte de trás do anel suíço. Mas aqui está o mistério. A Suíça foi fundada em 1848, enquanto a tumba existiu entre 1368 e 1644. Então, como explicar a origem desse anel? Exceto, é claro, pelas viagens no tempo. O surfista viajante do tempo de 1917? A próxima foto seria capturada há mais de 100 anos no Canadá e mostra um grupo de pessoas sentadas na beira de uma rocha. Mas a imagem se destaca por uma razão muito peculiar. Um homem sentado no centro parece ter saído direto do século XX. A julgar por suas roupas, que não combinam com as dos outros ao seu redor, especula-se que o homem tenha vindo do futuro. A foto seria descoberta pela primeira vez no livro de Lester Ray Patterson, de 1974, The Great Cape Scott Story, um conto da história da região canadense. A maioria agora começou a chamar esse homem de surfista, que parece estar vestindo uma camiseta larga e shorts e tem um corte de cabelo moderno e varrido pelo vento, pintando em torno de diferentes cenas em si. Até o homem à sua esquerda parece totalmente atordoado com sua aparência na foto. E se o surfista tinha ou não um estilo melhor do que o resto, ou talvez ele fosse um viajante do tempo, isso ainda é um mistério até hoje. A lenda de Victor Goddard. Victor Goddard era um membro da Royal Air Force que serviu a Inglaterra nas guerras mundiais quando comandava um esquadrão durante a Primeira Guerra Mundial. Um mecânico de ar conhecido como Fred Jackson entrou em uma hélice em rotação e morreu devido aos ferimentos, mas o que aconteceu no dia de seu funeral chocaria a todos. A equipe se reuniu para tirar uma foto, mas quando foi examinada mais tarde, Victor Goddard notou um homem suspeito na primeira fila, e era Fred Jackson. Este foi o primeiro evento chocante que Goddard testemunhou. Alguns anos depois, ele foi enviado para verificar um aeródromo escocês abandonado na vila de Draine. Quando o alcançou, viu que estava em ruínas completas. Mais tarde, quando estava voltando para o avião, foi interrompido por uma forte chuva e decidiu voltar para Draine e esperar. Mas quando ele se aproximou do aeródromo, as chuvas pararam e deram lugar a um sol brilhante. O mesmo aeródromo estava agora totalmente reparado e em uso para choque de Goddard. Sua aeronave também foi pintada de amarelo e, quando ele voltou, disse a todos que teve uma visão, mas ninguém acreditou.
Quase 4 anos depois, em 1939, o tambor foi consertado e voltou a funcionar. E todos os aviões da RAF foram pintados de amarelo brilhante. Então, foi uma visão ou Godard realmente viajou no tempo?